Olá pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje iremos falar sobre como funciona o equipamento e o princípio do ensaio de impacto Sharp. Se você gosta desse assunto, já deixe o seu curtir no vídeo e compartilhe com seus amigos para que eles também possam ter acesso a esse conteúdo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. A sua colaboração é muito importante para que possamos continuar investindo nosso tempo na divulgação de conteúdos de qualidade de forma gratuita aqui pelo YouTube. Se, durante o vídeo, você possui alguma dúvida ou sugestão, escreva nos comentários que estaremos respondendo. Sem mais delongas, vamos ao assunto do vídeo de hoje. Quando falamos de critérios de projetos na engenharia, um dos deveres do engenheiro é ter conhecimento acerca dos materiais que podem, ou não, serem utilizados em cada situação exposta. Saber o comportamento dos mesmos é deveras importante. De um modo geral, se busca a utilização de materiais metálicos dúcteis, ou seja, que suportam grande deformação plástica antes de sua ruptura. A visível deformação plástica antes da ruptura atua como aviso de que a estrutura está prestes a colapsar, ou seja, fraturar. Tal característica não é observada nos materiais frágeis, muito embora geralmente apresentem maior resistência mecânica, não sinalizam que estão prestes a fraturar. Antes da execução de qualquer projeto de engenharia, é preciso um vasto conhecimento das características, propriedades e comportamento dos materiais que serão usados. A determinação destas características e propriedades mecânicas de um material metálico será obtida por meio de vários ensaios mecânicos. Os ensaios mecânicos podem ser realizados de diferentes formas e seguindo diferentes normas, de maneira a se determinar a resistência de um material a cada um dos esforços previstos em projeto. Ensaios mais severos do que o ensaio de tração foram desenvolvidos para analisar o comportamento dúctil e frágil dos materiais. Um deles é o ensaio de impacto Sharp, que visa avaliar a tenacidade do material. Um dos resultados do ensaio é o gráfico de energia absorvida versus temperatura, com o qual é possível obter um maior conhecimento sobre o comportamento dúctil e frágil do material, podendo-se analisar a temperatura de transição dúctil-frágil do mesmo. A partir desses dados, o engenheiro pode determinar qual material é o mais adequado para ser usado em um determinado projeto, principalmente quando o projeto for exposto a condições extremas, como, por exemplo, a temperaturas criogênicas. O ensaio de impacto revela o comportamento dos materiais segundo sua tendência de se comportar de uma maneira frágil. Embora seja um ensaio ultrapassado, no sentido de que existem ensaios mais elaborados e mais representativos, o ensaio de impacto Sharp ainda é usado devido à sua simplicidade e rapidez. O ensaio de impacto é um ensaio dinâmico que consiste na aplicação de uma carga instantânea sobre um corpo de prova, com a energia necessária para fraturá-lo. Talvez você já tenha visto este equipamento, ou ao menos ouvido falar em alguma aula sobre seleção de materiais, certo? Pois então, o equipamento em questão é utilizado para a realização de ensaios de impacto em corpos de prova padrão. O que torna esse equipamento muito versátil e de fácil comparação de resultados é o fato de que existe apenas um modelo de corpo de prova usado, independente do país do mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a fratura frágil despertou o interesse dos engenheiros devido à alta ocorrência do fenômeno em estruturas de aço soldadas de navios e tanques de guerra. Notou-se uma maior incidência desse tipo de fratura nos meses de inverno. A partir desses acontecimentos foi projetado o ensaio de impacto, que é um ensaio dinâmico que fornece a energia que um material é capaz de absorver antes de romper. De um modo geral, podemos dizer que há dois tipos de fratura: a fratura frágil e a fratura dúctil. A fratura frágil nos metais é definida pela rápida propagação de uma trinca, a qual ocorre com baixa absorção de energia, ou seja, nenhuma ou pouca deformação plástica, rompendo o metal de forma inesperada. Por outro lado, a fratura dúctil absorve muita energia antes da ruptura, podendo observar que, antes do material romper por fratura dúctil, ele tem uma deformação plástica considerável. O ensaio de impacto é um ensaio dinâmico utilizado na análise de fraturas frágeis nos materiais. Ele permite a constatação de diferenças de comportamento de materiais que não podem ser observadas em outros ensaios. Os ensaios de impacto foram projetados e são utilizados até hoje para medir a energia que um material absorve antes de romper. Para o ensaio de impacto, o corpo de prova possui o formato de uma barra com seção transversal quadrada. No ensaio de impacto Sharp, assunto abordado neste vídeo, o corpo de prova é apoiado horizontalmente.
A carga de impacto é aplicada instantaneamente através de um martelo pendular que é liberado a partir de uma posição inicial conhecida. Após o martelo ser liberado, sua ponta se choca com o corpo de prova entalhado, que atua como um concentrador de tensões. O pêndulo continua o movimento após o choque até uma altura final, menor que a altura inicial de liberação do martelo pendular. A energia absorvida no impacto é determinada pela diferença de alturas inicial e final. Falando um pouco sobre o ensaio, estes visam correlacionar seus resultados com as fraturas ocorridas na prática, e de certa maneira, para evitar que aconteçam fraturas frágeis do material em serviço. Os corpos de prova para ensaio de impacto SHAPE são padronizados pela norma ASTM I-23, e são divididos em 3 tipos, conforme a forma do seu entalhe. Assim, tem-se corpos de prova SHAPE do tipo A, onde o entalhe tem a forma de V, formando um ângulo de 45 graus e profundidade de aproximadamente 2 mm. Tipo B, onde o entalhe cilíndrico é formado por um rasgo com um furo na extremidade, tem a forma de um buraco da chave de fechadura. Por fim, o tipo C, onde o entalhe tem a forma de U com diâmetro de 2 mm na ponta do entalhe e 5 mm de profundidade. Com essas condições padronizadas, a norma recomenda que a velocidade do martelo no momento do impacto seja entre 5 e 6 metros por segundo. A parte que fará o choque com o corpo de prova é o cutelo, que deve possuir um ângulo de 30 graus e um raio de curvatura de 2 mm até 2,5 mm. A distância entre apoios deve ser de 40 mm, conforme pode ser observado no vídeo. Os corpos de prova tipo A com entalhe em V são normalmente empregados para materiais de menor resistência. O tipo B para materiais de média resistência. E o tipo C para materiais de alta resistência mecânica. A principal função do ensaio SHAPE, porém não a única, consiste em determinar se o material possui não uma transição dúctil frágil com a diminuição da temperatura, e caso apresente, em que faixa de temperatura ocorre esta transição. Para a execução do ensaio é importante realizar os seguintes passos. Primeiro, verificar a dissipação da energia pelo atrito. Esta operação deve ser efetuada através da liberação do pêndulo em vazio, ou seja, sem a presença de um corpo de prova. Caso o ponteiro não pare na posição 0, deve-se ajustar o ponteiro de forma que o valor registrado nessa etapa esteja zerado, ou seja, sem levar em consideração a energia dissipada pelo atrito. Segundo, inspecionar o dimensional dos corpos de prova conforme norma, com os aparelhos de medição indicados, registrando e identificando cada um deles. Terceiro, possuir o registro dos valores de dureza dos corpos de prova e armazenar seus valores. Geralmente a medição da dureza é realizada antes da usinagem do corpo de prova, de forma a não interferir com os resultados. Quarto, apoiar o martelo pendular no seu encosto superior, travando nessa posição. Quinto, apoiar o corpo de prova na parte inferior do dispositivo de fixação. É importante observar que o CP deverá estar centralizado em seu apoio. Sexto, levar o ponteiro da escala da máquina ao zero. Sétimo, após assegurar-se que todos os componentes do grupo de trabalho encontram-se em posição de segurança, liberar o pêndulo da sua trava. Oitavo, após o choque, imobilizar o pêndulo e apanhar o CP rompido. Nono, registrar o valor da energia absorvida durante o impacto do CP e determinar o percentual de fratura dúctil presente no mesmo. Aspecto da fratura de materiais metálicos submetidos a impacto. A fratura frágil ocorre sem qualquer deformação perceptível, bem como, pela rápida propagação das trincas. A direção do movimento das trincas é quase perpendicular à direção de aplicação da tração e produz uma superfície de fratura relativamente plana. Superfícies de fratura em materiais que falharam de forma frágil terão seus próprios padrões distintos, porém sinais de grande deformação plástica sempre estarão ausentes. Em materiais frágeis e cristalinos, a propagação de trincas corresponde à sucessiva e repetida quebra de ligações atômicas ao longo de planos cristalográficos. Devido ao rompimento súbito dos materiais frágeis, estes não podem ser utilizados em aplicações nas quais estes tipos de esforços sejam comuns, como em eixos de máquinas, bielas, entre outros. Ou ainda, em situações em que a previsão ou identificação de trincas mostre-se necessária, a fim de evitar falhas catastróficas. Para estas aplicações, são desejáveis materiais que tenham capacidade de absorver energia e dissipar a mesma, de modo que a ruptura não aconteça, ou seja, materiais que apresentam tenacidade,
Esta propriedade está relacionada com a fase plástica dos materiais, e por isso é comum utilizar ligas metálicas dúcteis para os mais diversos tipos de aplicações mecânicas. Esta ruptura sem deformação plástica apreciável, ou seja, de maneira frágil, é de ocorrência comum quando as condições abaixo estiverem presentes. 1. Alta taxa de aplicação da carga. 2. Trinca ou entalhe no material concentração de tensões, induzindo um estado triaxial de carregamento. 3. Baixa temperatura de uso do material. Alguns materiais são mais afetados pela velocidade alta do choque, apresentando uma sensibilidade que é chamada sensibilidade à velocidade. Quanto à concentração de tensões, uma trinca pode fazer com que a maior parte de energia produzida pela ação do golpe seja concentrada numa região localizada na peça, com a consequente formação da fratura frágil. Como a velocidade de carregamento é elevada, o movimento das discordâncias no interior do material fica dificultado ou até mesmo impedido. A existência de uma trinca, por menor que seja, muda consideravelmente o comportamento do material dúctil durante a deformação. Este comportamento frágil devido à trinca é frequentemente chamado de sensibilidade ao entalhe, ou tenacidade à fratura. Para que ocorra a fratura frágil, não há necessidade de que estes três fatores se manifestem simultaneamente. Os principais responsáveis pela maioria das falhas do tipo frágil que ocorrem em serviço são a presença de um estado triaxial de tensões, tal como o que existe em um entalhe, e a uma baixa temperatura. Entretanto, já que esses efeitos são acentuados a uma taxa de carregamento elevada, vários tipos de testes de impacto têm sido utilizados para determinar a suscetibilidade dos materiais à fratura frágil. Deixe nos comentários a sua dúvida ou sugestão sobre o vídeo. Sua sugestão é sempre bem-vinda. Você gosta do conteúdo que abordamos aqui no canal? Se sim, então não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Fazer isso nos ajuda muito a divulgar o nosso trabalho para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ficar sabendo em primeira mão toda vez que compartilharmos nossos próximos vídeos aqui no YouTube. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência e por ser essa pessoa incrível. Até o próximo vídeo, até mais!